Você já teve que fingir calma, quando por dentro parecia que seu passado inteiro tinha acabado de bater na sua porta, porque foi exatamente assim que eu me senti naquele dia. O aplicativo apitou às 8 horas da manhã. Corrida simples, bairro residencial, nome comum. Eu aceitei sem pensar duas vezes. Manhã clara, céu limpo, a cidade começando devagar, como quem ainda espreguiçava depois de uma noite sem sonhos. Mas por dentro, alguma coisa me dizia que aquele dia não ia ser como os outros. Encostei o carro na calçada. Uma casa com um muro alto, pintura desbotada e uma árvore enorme cobrindo metade da entrada. Foi quando a porta se abriu. E ele apareceu. Terno amassado, olhar cansado, cabelo grisalho bem penteado, tentando segurar uma dignidade que parecia escorrer pelos ombros. Ele entrou no carro com calma, disse bom dia. E eu congelei. Na mesma hora senti um soco no estômago. Um aperto antigo, como se alguém tivesse aberto uma gaveta que eu jurei nunca mais tocar. Era ele. O professor. O homem que marcou minha infância de um jeito que nem o tempo conseguiu apagar. Mas ele não me reconheceu. Nem de longe. Enquanto colocava o cinto e ajeitava a pasta no colo, perguntou se podia abrir um pouco a janela. A voz dele era a mesma, só mais lenta, mais fraca, mas ainda era ele. E ali, parado no volante, eu tive que escolher: respirar fundo ou explodir por dentro. E se fosse você? O que faria se o fantasma da sua infância sentasse bem atrás de você? E ainda pedisse carona? Aliás, me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação parecida. Se inscreve também. Eu trago essas histórias que a vida escreve em silêncio e que ninguém conta. E olha, essa aqui ainda vai te pegar de jeito, porque eu achei que sabia tudo sobre aquele homem. Mas o que ele me contou, lá pela metade da corrida, mudou completamente tudo. E naquele momento, sem que ele percebesse, o sol batia no rosto dele, mas o olhar parecia ainda preso na escuridão. Eu não disse uma palavra nos primeiros minutos. Fiquei ali, com as mãos firmes no volante, tentando focar no caminho, como se isso fosse me proteger do turbilhão que começava a rodar dentro da minha cabeça. A voz dele preenchia o carro de forma estranha. Era educada, pausada, mas carregava um peso. Um peso que por muitos anos ele fez questão de jogar sobre os ombros dos outros, inclusive os meus. Pode seguir pela direita. A gente vai pegar a avenida principal lá embaixo, ele disse. A gente. Ele falou como se fôssemos parceiros de jornada, como se não houvesse história entre nós, mas havia. E como havia. Quando eu tinha 10 anos, era na sala dele que eu me sentia menor do que já era. Ele não gritava. Ele usava o deboche, a ironia. Ria do meu caderno amassado. Corrigia minha leitura em voz alta, só para a turma inteira rir. E quando minha mãe foi chamada na escola para conversar, ele ainda teve coragem de dizer que eu não tinha futuro. Aquela frase ficou marcada em mim como cicatriz aberta. E agora, lá estava ele, sentado atrás de mim, como um passageiro qualquer. Mas ele não era qualquer um. Ele era o homem que, sem saber, moldou parte da minha insegurança. E parecia tranquilo, como se o passado tivesse se apagado para ele, mas nunca para mim. O carro seguia pela cidade já acordada. Pessoas nas calçadas, crianças indo para a escola. O sol brilhava bonito nas fachadas, mas, dentro de mim, tudo era um labirinto. O senhor da corrida com frequência por aqui? Ele perguntou, tentando puxar conversa. Sim, respondi seco, sem virar para trás. Deve ver muita coisa, né? Vejo. Ele riu de leve. Gosto de ouvir histórias. Sempre gostei. Eu quase respondi. Ah, é mesmo? Mas preferi o silêncio, porque talvez fosse cedo demais. Porque eu ainda não sabia se queria conversar ou confrontar. Mas no fundo, algo naquela fala dele me deixou inquieto. Gosto de ouvir histórias. Mal sabia ele que naquele dia ele seria a história. O caminho estava tranquilo, mas por dentro era como se eu dirigisse por cima de cacos de vidro. Eu tentava não olhar pelo retrovisor, tentava mesmo. Mas, de vez em quando, meus olhos escapavam. E lá estava ele, olhando a rua passar com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia uma pasta no colo dele, grossa, antiga, dessas que parecem guardar mais do que papel. De vez em quando ele passava a mão por cima, como quem protege alguma coisa. Ou quem não quer que alguém veja.
Por um segundo, eu me perguntei: o que será que tem ali dentro? Mas, antes que eu pudesse criar alguma teoria, ele voltou a falar. Sabe, a vida tem um jeito estranho de dar voltas. Às vezes, a gente planta coisas que nem lembra, mas depois colhe do mesmo jeito. A frase me pegou de jeito. Não era só filosofia barata. Era como se ele estivesse tentando dizer alguma coisa. Tem razão, respondi, tentando esconder o tom de ironia que quase escapou. Outro dia, encontrei um caderno antigo em casa, de um aluno. Ele desenhava muito bem, mas escrevia com raiva. As palavras eram carregadas. Eu fiquei me perguntando se ele virou alguma coisa na vida, ou se sumiu no mundo. Meu estômago travou. Era como se ele estivesse falando de mim. Será que ele lembrava? Será que aquele caderno era meu? Mas ele continuou, como se nada demais estivesse acontecendo. Tem gente que passa por nossas mãos e a gente nem imagina o peso que deixa. Ele então olhou pela janela e sussurrou, como quem falava consigo mesmo. Às vezes, eu penso se fiz certo. Essa frase ficou reverberando dentro do carro. Pela primeira vez, eu vi uma rachadura naquele homem. Não era só o cansaço no rosto. Era um tipo de arrependimento. Não declarado, mas presente. Quieto. Doído. Eu continuei, dirigindo. Mas algo em mim começava a mudar. Porque talvez ele não fosse mais o mesmo homem de antes. Ou talvez, só agora ele estivesse enxergando o estrago que causou. Mas o que ele carregava naquela pasta, e o que ele diria nos próximos minutos, iria me colocar diante de algo que eu nunca tinha imaginado. Seguimos por mais alguns quarteirões em silêncio. Mas não era um silêncio qualquer. Era o tipo de silêncio que fala. E naquele carro, ele gritava. Enquanto esperávamos o semáforo abrir, ele puxou um papel da pasta. Dobrado, amarelado. Não me mostrou. Apenas olhou para aquele pedaço de papel como se estivesse vendo um fantasma. Esse bilhete foi a última coisa que ele me deixou. Ele murmurou. Eu não perguntei quem era ele. Mas meu coração acelerou. Tinha só uma frase, 5 palavras, mas me perseguem desde então. Ele não disse quais eram, apenas dobrou o bilhete de novo, com uma delicadeza estranha, como se tivesse medo de que aquilo se desfizesse nas mãos. A gente acha que tem tempo, né? Ele continuou, encarando a rua à frente. Acha que vai poder consertar depois, que vai ter um dia certo para pedir desculpas. Só que, às vezes, esse dia nunca chega. Eu senti uma fisgada no peito. Pela primeira vez, ele estava ali, como um homem comum, não como o professor, não como o adulto que mandava em tudo, mas como alguém que perdeu algo que não podia mais ser recuperado. Tô indo visitar ele hoje, ele disse, quase num sussurro. Seu filho. Saiu da minha boca sem eu conseguir evitar. Ele assentiu, mas não respondeu com palavras. Fechou os olhos por alguns segundos. E naquele momento, parecia que carregava o peso do mundo. A avenida estava vazia àquela hora. Mas, dentro do carro, o espaço era pequeno demais para tanta coisa não dita. Eu apertei o volante com mais força, porque aquele homem que um dia me fez chorar dentro de uma sala de aula, agora estava chorando em silêncio no banco de trás do meu carro. E mesmo assim, ele ainda não sabia quem eu era. Ainda não fazia ideia de que eu era um daqueles garotos que ele deixou para trás. Mas ele estava indo visitar um túmulo. E pelo jeito, não era só o filho que ele enterrava naquele cemitério. Era também uma parte dele mesmo. E eu ainda não sabia se estava pronto para escutar o resto dessa história. Foi só quando ele falou da palavra desculpas que algo em mim desabou por dentro. Porque se tem uma coisa que eu esperei minha vida inteira, foi ouvir esse pedido, mas nunca veio. Minha memória voltou sem que eu quisesse. Era o último dia de aula do 5º ano. A sala toda animada com a chegada das férias, menos eu. Naquela manhã, minha mãe não conseguiu dinheiro pro lanche coletivo. Fui pra escola com o estômago vazio e o coração pesado. O professor entrou na sala com aquele mesmo terno amassado de sempre. Chamou meu nome para ler uma redação na frente de todo mundo. Eu levantei, tremendo. A folha tremia na minha mão, mas não mais do que minha voz. Na metade da leitura, ele me interrompeu. Alguém avisa esse menino que redação não é carta de amor? A sala veio abaixo de risos. Até hoje me lembro de onde cada colega estava sentado, de quem riu mais alto. Eu não terminei a leitura.
Sentei calado e engoli o choro com tanta força que me senti sufocar. No fim da aula, ele ainda teve a coragem de me chamar na frente de todo mundo de dramático. Aquele dia me ensinou a calar, a esconder, a não confiar em ninguém que usasse gravata e tivesse uma caneta vermelha na mão. E agora ele estava ali, no banco de trás do meu carro, com os olhos perdidos, como se o mundo estivesse longe demais para alcançar. Por alguns segundos eu pensei em perguntar se ele lembrava, se aquela cena sequer existia na cabeça dele. Mas eu sabia a resposta. Para ele, eu fui só mais um aluno entre centenas. Para mim, ele foi a primeira pessoa a dizer que eu não era suficiente, e agora ele estava indo visitar o túmulo de alguém que provavelmente sentiu a mesma coisa. O carro seguiu em silêncio por mais algumas ruas, mas o clima não era mais o mesmo. Era como se o passado estivesse sentado entre nós, apertado, pesado, sufocante. E eu já não sabia mais se aquela corrida era para levar ele até um cemitério, ou para me levar de volta para um lugar dentro de mim que eu evitei visitar por décadas. O carro seguia, mas minha cabeça estava em outro lugar. Aquela memória da infância ainda vibrava dentro de mim. Eu podia sentir o som das risadas, o calor nas orelhas, a vergonha queimando o rosto de um menino que só queria ser aceito. Eu olhava pelo retrovisor e via um homem cansado. Um homem que não era mais a figura autoritária que habitava minha memória. Agora, era só alguém tentando juntar os pedaços. Mas será que isso bastava? Ele olhava para o celular, depois para a rua, como se procurasse alguma coisa que nem sabia definir. A vida passa tão rápido, ele disse com os olhos fixos em um ponto qualquer. Quando a gente percebe, já não dá mais tempo de dizer tudo o que devia ter sido dito. Aquilo me cortou de um jeito estranho, porque era verdade. Mas será que arrependimento basta quando o dano já foi feito? Sabe, eu sempre achei que sabia lidar com gente. Alunos, pais, colegas. Mas nunca soube lidar com o meu próprio filho. Ele fez uma pausa. Ele era sensível, demais talvez. Eu dizia que ele tinha que endurecer, que o mundo era cruel. E ele só queria ser ouvido. Aí estava, uma nova rachadura. Não era mais só o professor, era o pai, o homem por trás da autoridade. Um dia ele saiu de casa e nunca mais voltou como era. Fisicamente, sim, mas por dentro parecia outro. E antes de eu perceber, já era tarde. Eu apertei os olhos, porque ali, naquele banco de trás, não estava mais só o homem que me humilhou. Estava o reflexo de um pai que falhou, de alguém que agora carregava culpa demais e tempo de menos. Parte de mim queria dizer, você fez isso comigo também, mas algo me segurava. Talvez o tom da voz dele. Talvez a dor que a gente reconhece porque já sentiu. A verdade é que naquele instante, ele não parecia mais meu algoz. Parecia humano, quebrado, vazio. E eu me perguntava, será que depois de tudo, é possível perdoar alguém que nunca pediu perdão? Mas antes que eu encontrasse essa resposta, ele fez algo que mudou tudo. Estávamos a poucos minutos do destino quando ele pediu para mudar o trajeto. Pode dar uma volta antes? Eu preciso passar por um lugar antes de ir para o cemitério. Assenti com a cabeça, mesmo sem entender. Ele me passou o novo endereço. Era uma escola pública, velha, com o muro todo pichado. Foi aqui, ele disse olhando pela janela como quem encara um campo de batalha. Aqui? O quê? Ele demorou um pouco para responder. Respirou fundo e enfim disse, aqui meu filho estudou. Foi nessa escola que tudo começou a desmoronar. Eu senti meu coração disparar. A escola era a mesma onde eu estudei, ele continuou. Um dia, ele chegou em casa calado. Tinha os olhos vermelhos, mas dizia que era alergia. Eu insisti. Ele chorou. Disse que o professor dele fazia piadas, que o chamava de fraco, que zombava quando ele lia errado. Disse que a turma inteira ria, que ele odiava ir para a aula. Eu olhei pelo retrovisor. Ele mantinha o olhar fixo no portão da escola, os olhos marejados. A voz dele falhou. Eu mandei ele parar de frescura. Disse que era exagero, que ele precisava endurecer. E então, como se estivesse confessando um crime, ele soltou. Eu era o professor dele. A frase me atingiu como um golpe seco.
Ele foi meu aluno. Eu fiz com ele o mesmo que fiz com tantos outros, inclusive você. Meu corpo gelou. Eu me lembro de você, ele disse pela primeira vez me encarando pelo espelho. Só não sabia que era você. Até agora. Eu não conseguia responder. Você tinha uma letra bonita, mas escrevia com raiva. Guardava tudo pra dentro, igual meu filho. E sabe o que mais dói? Ele sussurrou. É que meu filho tirou a própria vida 2 anos depois de sair dessa escola. O mundo parou naquele instante. Eu estava com as mãos no volante, mas parecia que tinha perdido o chão. Ele olhou para a pasta e acrescentou. E o bilhete, as 5 palavras, eram para mim. Fez uma pausa. Você me matou por dentro. Aquela frase. Você me matou por dentro. Ecoou dentro do carro como se tivesse sido escrita no para-brisa. Não pro pai. Não pro professor. Mas para todos, que um dia ignoraram a dor dos outros, achando que era frescura. Eu não consegui falar, porque qualquer palavra seria pouca diante daquilo. O carro seguia devagar. A escola já tinha ficado para trás, mas parecia que ainda estávamos presos lá dentro. Ele não chorava alto, mas os olhos estavam molhados, vermelhos, como se cada piscada doía. Eu nunca soube pedir desculpas, ele disse, com a voz falhando. Sempre achei que a autoridade era mais importante do que afeto. E então, com a voz quase engasgada, completou. E agora? Tudo que eu daria para voltar naquele dia e calar minha própria boca. Eu encostei o carro num ponto vazio da avenida. Precisava respirar, mas era como se o ar não viesse. Eu fui um dos seus alunos também. Minha voz saiu firme, mas baixa. Ele me olhou pelo retrovisor. Não disse nada, mas os olhos disseram tudo. Aquele garoto que escrevia com raiva era eu. Silêncio. Ele fechou os olhos, encostou a cabeça no banco e não conseguiu esconder o choro que vinha. Eu lembro de você, ele sussurrou. Eu lembro do seu desenho na capa do caderno. Era uma casa, com uma árvore ao lado. E uma pessoa sozinha no meio. Aquilo me desmontou. Era verdade. Na época, eu achava que ninguém notava, mas ele viu. E mesmo assim, me ignorou. Mas, agora era ele quem estava sozinho. E pela primeira vez, eu não sentia raiva. Sentia pena, sentia dor. Não por mim, mas por ele. Por tudo que ele perdeu, por tudo que demorou demais para entender. Aquela corrida que começou como um acerto de contas invisível, tinha virado algo maior. 2 pessoas quebradas, dividindo o mesmo silêncio. E por um instante, o tempo parou. Não havia mais motorista ou passageiro. Só 2 homens, tentando entender onde foi que tudo deu errado. Ficamos ali parados por alguns segundos, talvez minutos, sem dizer nada. Ele com o rosto voltado para a janela, limpando as lágrimas com o punho da camisa. Eu com as mãos no volante, olhando para frente, mas enxergando tudo o que ficou para trás. A dor, de certa forma, tinha feito seu percurso, como um rio que corre até não ter mais onde escorrer. E agora, só restava o cansaço. Pode seguir, ele disse com a voz baixa. A gente já falou o que precisava, né? A gente. Foi a primeira vez que ele me incluiu de verdade. Segui até o cemitério. Ele me orientou até um pequeno portão lateral. Desceu devagar, como quem carrega mais do que o próprio corpo. Espera só 1 minuto, eu disse quase sem pensar. Abri o porta-luvas e peguei um envelope amassado. Dentro estava uma cópia da redação daquele dia. Sim, eu guardei. Por anos. Não por apego, mas por raiva. Entreguei na mão dele. Ele olhou sem entender. Isso é seu? Perguntou. Era para ter sido lida até o fim. Ele abriu o envelope. Leu em silêncio. Na última frase, a voz dele tremeu. Eu queria ser alguém que desse orgulho para minha mãe, e que um dia um professor também enxergasse como alguém de valor. Fechou os olhos, apertou o papel contra o peito e disse: me perdoa. Eu respirei fundo. Não respondi com palavras. Só coloquei a mão no ombro dele por alguns segundos. Às vezes, o perdão não precisa ser falado. Às vezes, só precisa ser sentido.
Ele desceu do carro. E antes de fechar a porta, me olhou com um tipo de gratidão que não se explica. Abaixou a cabeça em sinal de respeito. E foi. Fiquei ali, olhando ele desaparecer entre as lápides. Sozinho. Mas talvez menos pesado do que quando entrou, pela primeira vez. Eu também me senti mais leve. Como se aquela criança dentro de mim tivesse sido ouvida. Enfim. Depois que ele saiu, fiquei parado ali por um tempo. O banco de trás ainda guardava o calor de alguém que carregava mais do que lembranças. Carregava culpas, silêncios. E agora, talvez uma tentativa de redenção. Liguei o aplicativo de novo. Nova corrida apareceu quase na hora. Destino diferente. Outro bairro, outra história, mas aquela eu sabia que não ia esquecer. No caminho, olhei pelo retrovisor. Não tinha ninguém ali, mas por um instante, vi o menino que eu fui. Sentado, calado, com a folha na mão, o mesmo olhar que eu guardei por tanto tempo. E naquele reflexo, ele sorriu. Talvez por finalmente ter sido ouvido. Talvez por ter entendido que algumas dores não mudam o que a gente é. Naquela manhã clara, onde o sol batia forte nas calçadas, eu percebi uma coisa: nem todo pedido de perdão vem quando a gente espera. E nem todo perdão precisa de palavras. Às vezes basta um gesto, um olhar ou um silêncio que finalmente faz sentido. Eu não sei se aquele homem vai encontrar paz, mas sei que, naquele banco de trás, algo foi deixado. E não foi apenas um passageiro. Foi um peso que eu carregava há anos e que naquela corrida ficou para trás. Agora, toda vez que vejo alguém entrando no meu carro com um olhar perdido, eu penso: que história essa pessoa carrega? E o que eu posso fazer para não ser mais uma cicatriz para ela? E você? Já viveu algo que te marcou tanto que nem você sabia que ainda doía? Me conta aqui nos comentários. Eu leio cada um deles. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que também precise soltar um peso. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que escute.